Pessoal, a perspectiva de tratarmos questões que são consideradas dilemas éticos e que fervem nas análises, cada qual de um ângulo referente àquilo, envolve temas como a questão do indústria farmacêutica, uso de célula-tronco embrionária e a questão de ética também em pesquisa com animal, a internação compulsória e dependência química e a própria questão de doação de órgão e transplante. E ocorre que, quando nós analisamos a questão do aborto, que sabemos ser uma intervenção indevida, porque aquele zigoto que forma, ele tem um espírito que toma aquela célula e vai arregimentar o desenvolvimento desse novo ser, consoante a necessidade kármica desse espírito e aquilo que esteja preliado no seu mapa para viver. Em sendo assim, a doutrina espírita vai nos aclarar acerca de um espírito que é um ser imortal, foi criado, mas não terá fim, teve um início, mas não terá um fim, porque é um ser que passa de experiência em experiência num burilamento inexorável e que, devido a isso, ele, quando toma aquela massa de célula que está fazendo um processo de multiplicação para iniciar ali um novo ser, que vai passar pelas fases no período embrionário e chega ali ao feto e vai tendo os seus desenvolvimentos subsequentes, ele vai impingir à massa celular as características que vai necessitar. Inclusive, quando a gente fala de um espírito inferior, ele pode piorar as características desse novo ser, realizar uma epigenética negativa no DNA dessas células que estão se multiplicando, ou ele pode, se for um espírito superior, melhorar. E, em sendo assim, essa característica fatal, inelutável do progresso a que estamos constrangidos, no sentido de despertarmos para a nossa melhoria moral, vai fazer esse espírito priorizar as características que facilite para ele a vivência de experiências que ele precisa para consertar o que ele precisa nele, considerando o espírito, e o ajudar na vitória sobre si mesmo que seja à custa de um órgão deformado. No livro Bioética Espírita,
no capítulo 4, que fala do aborto, é colocado que existem máfias que faz comercialização de órgão de bebê, inclusive para produzir uma gordura que é usada em cosmético, no caso, fazendo a mistura ali, porque é usada a gordura do bebê, que é considerado melhor para produção na área de cosmético, por exemplo, e que tem a ver com interesses que estão por trás de grupos pró-aborto e que não vão trazer junto os traumas e as marcas que ficam na mulher que comete esse ato. Inclusive, quando a gente fala de depressão, pânico, ideação suicida, porque a culpa e o remorso, ela acaba que vai ser impingida ali naquela consciência e vai voltar na mente daquela que tenha realizado esse ato, e isso vai levando a uma degeneração perispiritual, em que o organismo ele vai enfraquecendo e, inclusive, André Luiz ele vai dizer na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em alguns recortes, que esse espírito que tenha cedido à prática abortiva acaba que pode, numa próxima existência, trazer alguns problemas em determinados órgãos, inclusive a questão da infertilidade. E vai mostrar a questão da terrível responsabilidade que assume aqueles que levantam essa bandeira da interrupção da vida, tanto quando a gente fala do desenvolvimento embrionário no útero materno, quanto quando a gente fala em embrião congelado, que vai dizer que deve matar esse embrião para usar a célula-tronco em pesquisa científica. Porque quando existe ali o uso da célula-tronco em pesquisa, e inclusive para tentar tratamentos de melhoria da saúde, isso, no caso da célula-tronco embrionária, precisa matar o embrião para que seja possível fazer esse uso. E acaba que, quando nós falamos em interromper o processo ali do embrião, pode já ter um espírito ali que tomou aquela massa celular e está aguardando a continuidade do desenvolvimento. E pode acontecer de não ter. Porque, inclusive, o uso da fertilização in vitro, dos processos de reprodução assistida, são validados pela doutrina espírita no sentido de serem alternativas para a questão de casal estéril. No entanto, desde que haja essa atenção com a forma como vai ser lidado com os embriões, inclusive quando se tem uma ideia de que, se esse embrião apresenta uma genética para síndrome de Down, querer fazer a eliminação dele, que seria também uma prática de assassinato, como um aborto, que estivesse ali interrompendo a gestação na placenta. E, em sendo assim, seriam diferentes situações em que a mesma ideia tentaria persistir. Por exemplo, existe a ideia de que
quando se tem a ilegalidade do aborto num país, existe um aumento da morte materna. E um dado que eles usam para confirmar isso é a questão de que essa mãe, se ela não pode ir no hospital abortar de forma permitida pela lei daquele país, ela vai numa clínica clandestina, que pode trazer uma questão irregular, até na forma como é abordado aquele ambiente ali por dentro, que pode gerar contaminação, e ela vinha a desencarnar devido às condições inadequadas para aquele procedimento ali do aborto. Mas esses dados, eles não são reais. Na verdade, as estatísticas que existem dizem de diminuição de mortandade materna nos países onde o aborto não é permitido. Então, na verdade, quando existe uma proliferação de uma ideia de que o aborto não deve ser praticado, isso vai, per si, auxiliar uma conscientização que leva essa mãe, inclusive, a se proteger melhor e a gravidez. Então, ao invés de existir um aumento dessa mortandade, acontece uma diminuição. Nos países onde é negado o aborto, que não é permitido. Em sendo assim, nós sabemos que quando a gente fala de interesse do lucro, nós estamos numa sociedade em que isso grita. E em diversas frentes que nós estejamos falando, existe uma máfia que visa o lucro nas ideias subreptícias ou declaradas que tenta veicular acerca daquele assunto. Por isso que a questão da rede social, ela pede de nós esse filtro, esse rastreio de maneira a selecionar aquela informação que esteja veiculando algo que vai ser benéfico, consoante aquilo que nós trazemos em termos consciencial, mesmo que não seja popular, mesmo que não seja elegante, mesmo que não seja seguro. Visto que, quando a gente fala, por exemplo, da covardia, ela vai fazer o questionamento: tal procedimento é seguro? Porque nessa experiência vibracional, eu estou mais preocupada com a minha segurança, com o meu conforto e como que eu vou ficar, do que se uma vida está sendo prejudicada. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa tendência à inércia, ao comodismo, e que inclusive é uma chaga que nós temos, porque nós temos realmente um pendor para a inércia. E isso vai perguntar, a priori, é popular? Ou seja, se a maioria concorda com isso, então vamos concordar e vamos realizar, mesmo que não passe pelo crivo consciencial, do que seja correto, do que seja honesto, limpo. Quando a gente coloca a questão de uma etiqueta, de uma fachada, de uma figurinha que vai questionar, é elegante? É suntuoso? Mas a consciência profunda está preocupada com aquilo que é correto,
que sempre vai trazer para nós o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus falaria no meu lugar, como Jesus pensaria no meu lugar, como Jesus agiria naquela mesma situação. Por isso que nós vamos acabar, em nome do que a consciência nos orienta, a tomarmos uma posição que não vai ser nem elegante, nem popular, nem segura, mas que nós seremos impelidos a tomar essa decisão porque a nossa consciência nos avisa que é o correto, consoante colocação de Martin Luther King. Por isso que a questão, se nós fizermos um recorte da indústria farmacêutica, traz algumas análises para nós referente à indicação de medicação, visto que não há uma segurança em utilizar determinada medicação sem uma indicação formal para tal doença. Mas é uma prática difundida entre os médicos, principalmente quando a gente fala de pediatria e doença psiquiátrica. Por haver uma influência da indústria farmacêutica que interfere na formação do médico, dando vieses para a publicação de pesquisa médica que tem por trás o móvel do financiamento de laboratório farmacêutico, que vai ter uma maior visibilidade, uma maior chance de publicação nas principais revistas médicas do orbe. Por isso que a questão da relevância do que retorna para mim num site de pesquisa pode estar ligado e estará ao interesse do lucro por trás disso, que faz bombardeio de relevância para que isso aconteça no retorno de pesquisa. Inclusive, fazendo esse conteúdo ser difundido em tiragem a rodo, no meio virtual, num pipoque em diversas plataformas, para que, pela quantidade de local que esse conteúdo chega, retorne no mecanismo na busca de pesquisa como algo correto, mesmo sem ser. E essa questão da verdade, do nosso compromisso com ela, é grave porque, conforme Kardec vai dizer, antes eu recusar 10 verdades por ter uma mentira ali no meio, porque a verdade, ela per si, ela vai se impondo naturalmente, do que eu aceitar essas 10 verdades com uma mentira no meio, devido à influência perniciosa que a mentira traz. Então, ao recusar um conjunto de mentiras, pode até ter uma verdade no meio, mas não tem problema, porque ela vai se impor pela soberania da verdade. Mas, se eu, no meio de verdades, aceito uma mentira, isso é corrosivo. Isso compromete a nossa consciência, porque não passa despercebido. A nossa consciência, ela registra tudo. Mesmo que eu não perceba aquela falha, em modo de enxergar a minha queda e onde eu tropecei, a minha consciência, ela registra e vai me cobrar. Inclusive, existe
recorte em que antes, essa questão da consciência, ela vai dizer de uma atitude mental que, se vier a desvirtuar a proposta sublime, ou seja, se eu fujo daquilo que é meu dever consciencial realizar, eu vou ter que retornar para um caminho mais difícil, na expiação e na prova. Eu posso até fugir nesse momento da verdade e optar pela mentira, optar pelo erro, por aquilo que prejudica a vida de alguém. Mas isso vai ser registrado pelo meu foro consciencial, gemal, e eu vou ser constrangida a retornar para um caminho mais difícil, mais complexo, na expiação e na prova, para resolver. E, em sendo assim, quando a gente fala de registros que vão acontecer a partir da nossa atitude mental, isso também tem a ver, conforme vai dizer no Livro dos Espíritos, no tópico 639, o mal que se comete não é, muitas vezes, resultado da posição que alguém é colocado por outros. Nesse caso, quais seriam os mais culpados? E a resposta é, o mal, ele vai recair sobre quem o causou. Daí que Deus, ele não procura culpados, ele procura o responsável, porque o responsável é quem vai ter que resolver. Daí que uma situação de erro, de mentira, isso vai recair sobre aquele que o tenha praticado. Não no sentido de me culpar, mas no sentido de que eu sou responsabilizada por aquilo, então sou eu que vou ter que resolver, porque pode estar a confusão que for. Se um copo que eu tento pegar, escapola da minha mão, cai no chão e quebra, e esse copo precisa ser pego por alguém que administra a repartição da cozinha para colocar uma água e levar para outra, e vê que aquele copo está quebrado, esse administrador dessa repartição vai procurar, não o culpado pelo copo estar quebrado, mas ele vai procurar o responsável por aquele copo estar em pedaços. Porque ele procurando o responsável, ele então tem como providenciar, pedindo para o responsável por aquele acontecimento, trazer um outro copo. E da mesma forma acontece com as questões morais do espírito. Naturalmente que se alguém é conduzido ao mal pela posição que exerce, é menos culpado. Se quando eu deixei esse copo cair, é porque alguém passou por mim, esbarrou em mim, eu desequilibrei e o copo caiu, naturalmente que eu vou ser menos responsável por essa situação. Mas eu continuarei tendo uma participação na quebra desse copo, não somente pelo que isso tenha causado, caco de vidro que voou, caiu e feriu o braço de alguém, mas também pelo que tiver provocado, em termos de agressão, susto,
Babel. Em sendo assim, se nós sabemos que mínima participação minha que for num mal em que eu tenha cooperado para que aquilo ocorresse, eu vou ter a minha parcela de responsabilidade antes eu optar pelo que é correto e prescindir do que a maioria está fazendo, ou do que é mais relevante na rede social, ou do que traz mais comodidade para mim, o que facilita a minha zona de conforto. E aqui entra uma questão delicada, que é a falácia do mundo que vai dizer que eu sou santarrona, careta, radical, fanática. São essas palavras soltas para tentar fazer aquele que opta pelo bem, se sentindo constrangido pelo isolamento em que é colocado, volte atrás. Inclusive, quando existem tanto a questão de nós falarmos a verdade, trazermos isso a fluxo, quando a gente tem intenção de levar a instrução, nós sermos realmente vistos como uma postura radical, excessiva, desnecessária. Em sendo assim, isso tem a ver mesmo com o estágio moral em que ainda nós nos demoramos, falando de mim como espírito inferior, e que vai se refletir em diversas frentes. Porque aquele que é a favor de um aborto, ele vai ser a favor de matar um embrião que está congelado no laboratório para usar a célula-tronco embrionária. E vai acabar sendo a favor de matar um dado embrião porque traz uma demência, uma síndrome de Klinefelter, uma hidrocefalia. São coisas que acabam que andam de mãos dadas, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma corrosão dá a mão para outra corrosão. Na sequência, Kardec vai tratar na pergunta 640 do Livro dos Espíritos se aquele que não fez o mal, mas ele se aproveitou do mal feito por outra pessoa, ele vai ser responsável da mesma forma? A resposta é como se ele tivesse cometido. Ao tirar proveito, ele está participando daquilo, mesmo que ele não pratique. Mas, se ao encontrar tudo feito, ele usa isso, é porque ele tanto aprova e, se pudesse, faria. Talvez não tenha feito, e nesse caso, vai ter aí esse adendo de que não fez aquele mesmo mal porque não teve oportunidade. Se tivesse oportunidade, teria feito. Não fez por falta de ocasião. Ou por não ter ousado pegar e fazer. Mas se ele aproveita o resultado do mal que alguém faz, ele está corroborando.
Ele está chancelando aquilo. No subsequente, no tópico 641, vai dizer: o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal em si. E a resposta vai ser que depende, porque quando eu resisto voluntariamente ao mal, que eu até quero praticar, mas eu resisto por vontade voluntária, isso é virtude. Normalmente, se eu tenho a possibilidade de fazer esse mal, satisfazer esse desejo, resisto, recuo, mesmo querendo fazer um mal, eu não faço, por antepor a isso uma vontade forte, voluntária, vigorosa. Mas se é apenas por falta de ocasião que eu não faço, então há culpa. E aí no tópico 642, quando é colocado, bastaria não fazer o mal para ser agradável a Deus? No caso, assegurar um futuro melhor? E a resposta é não, porque eu vou precisar fazer o bem no limite da minha força, usando tudo que eu trago de empréstimos, seja de dom, de trabalho, do ganha-pão, de virtude, de saúde física. Preciso juntar todos os aspectos daquilo que está sendo emprestado por mim. No caso, um empréstimo que eu recebi de Jesus e que eu uso isso para além da minha força para produzir o bem com isso. Caso contrário, eu caio na omissão. Visto que eu vou ser responsabilizada não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o mal que resultar do bem que eu tiver deixado de fazer. Em sendo assim, quando a gente fala de possibilidades, são inúmeras, porque inclusive a ocasião de fazer esse bem nos convida a todo momento. Bastará a mim aproveitar isso ou não. Então, uma coisa que eu não vou poder dizer para Jesus quando eu voltar para o astral é: eu não tive a oportunidade de ajudar. Eu não encontrei a necessidade do meu lado. Não estava acessível para mim estender a mão para alguém. Isso são coisas que nós não poderemos dizer, porque nós estamos num orbe que diariamente as necessidades acontecem. Se não bate na minha porta a dor de alguém, eu preciso procurar, porque se eu procurar eu vou encontrar. Se eu chegar na esquina eu vou encontrar, nem que seja um cachorro passando sede. Se eu for no bairro onde eu moro, eu vou encontrar um hospital em que tem uma criança com câncer ali terminal, precisando do meu sorriso, da minha oração. Se eu for do lado, eu vou ver alguém com depressão, bipolaridade, ideação suicida. Então, nós estamos num campo fértil que Jesus nos coloca, porque Ele sabe da nossa necessidade de fazer o bem. Jesus sabe que fazer o bem é o único caminho que nós temos para sair daqui melhor. Por Ele saber disso, Ele nos coloca num ambiente onde isso pipoca de todo lado.
E se eu não for ao encontro da dor para minorar ela, ela vai me encontrar na inércia, no comodismo. E Jesus ele vai dizer no recorte do tópico Grandes Tribulações, que vai estar em Lucas 21, onde ele fala um pouquinho da questão de que virá um momento em que não será deixado pedra sobre pedra, porque todas serão derribadas. E quando foi questionado a ele quando isso aconteceria, quando soaria isso, ele responde que não põe nosso coração ensaiar para nos defender, ou seja, não me justificar, porque ele nos dará boca e sabedoria, diante daquilo que vem acontecer. E isso vai provar nossa perseverança, que vai adquirir nossa alma. Então vai dizer no tópico 21:20, quando vir sitiada Jerusalém pelo exército, você sabe que está próxima a devastação dela. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Quem estiver no meio da Jerusalém, emigra. Sai correndo de lá. Agora, quem estiver no arredor, não entre nessa cidade. Verá sinal na lua, no sol, na estrela. Perplexidade diante do mar, onda, do barulho. Desfalecimento de homens por expectativa, medo pelo que sobrevenha. Então verão o Filho do Homem vindo em nuvem, com glória e muito poder. Por isso que, quando existe essa tendência de cair numa falácia para tentar difundir uma ideia que tenha, por exemplo, lucro por trás, isso é uma exploração da credulidade do outro. E eu acabo que passo a viver à custa de quem me escuta. Em sendo assim, somos convocados a auxiliar 1000 vezes antes de reprovar uma só, no ambiente em que somos colocados. Mesmo quando nós estamos falando de uma família consanguínea, que é o centro essencial do nosso reflexo. Pode vir reflexo desagradável ou agradável, que o pretérito nos devolve.
Não haverá uma união fatal e particular entre duas almas. O que vai haver é a união de espíritos por graus diversos, segundo a ordem, a perfeição que ele já tem alçado. Quanto mais elevados, mais unidos. E quando nós aproveitamos o tempo para nos melhorar, para esse autoburilamento, o tempo nos aproveita para realizar a maravilha. Que é mover as mãos no serviço. Que aí, esse movimento de pegar a enxada e trabalhar na gleba, faz bem para a gente, faz bem para a enxada, e com isso nós fugimos à treva. Nos protegemos da tentação. Porque esse trabalho de cada alvorecer, ele é a senda do nosso aperfeiçoamento. E quando eu me disponho a minorar a dor do infeliz da sorte, eu não vou encontrar ensejo para estar só ou para me sentir só, carente, abandonada, porque o meu tempo ele está sendo ocupado com algo nobre, até pela produção de hormônios que isso faz acontecer também, porque o pensamento elevado e nobre, ele inunda o nosso corpo de endorfinas benéficas, de substâncias da harmonia, do equilíbrio, que nos dão sustentação para o próximo passo. Nós havíamos ido com uma adolescente que ela estava com um problema na visão e, inclusive, houvera começado no período da pandemia, em que ela, por usar ali muito o celular e tem a emissão da luz azul que é danosa para a vista, ela acabou por desenvolver aí uma miopia, porque inclusive o uso de eletroeletrônicos está associado à perda de visão em criança, pela luz azul que vem, seja de um notebook, do celular mesmo, de uma televisão. Por isso que mesmo quem não tem problema de vista, é indicado um óculos para proteção de luz azul, que a gente pede para colocar na lente. Porque aí você consegue ler no celular sem cansar a vista, porque protege da luz que vem dali, sem prejudicar a vista. E aí, ela, pelo período da pandemia, em que ela esteve ali com o uso do celular, as aulas começaram a ser online naquele período, que foi a distância que as aulas aconteceram, ela estava ali no ensino fundamental, anos finais, e ela acabou desenvolvendo uma miopia e também o estigmatismo, que ela não tinha problema de visão antes, e aí uma moça que houvera ido com ele e a mãe lá na consulta, que houveram conseguido para ela então pôde fazer consulta, viu ali que tem pelo menos uns 3 graus de miopia, também tem astigmatismo. Aí passaram na local onde conseguiria ali um desconto para a lente, aí acabou que passaram numa ótica, que é uma ótica de uma rede maçônica que houver auxiliado já com outro adolescente que precisou também do óculos e eles ajudaram. E aí elas houveram passado lá, conseguiu, da mesma forma que com outro adolescente que levou, conseguiu a armação doada, parece, e então pediu para fazer a lente com a proteção da luz do sol, VLVB, e a proteção da luz azul.
E a gente via, assim, a alegria, conforme fora relatado pela pessoa que acompanhou, dessa adolescente, assim, de poder, então, ter esse óculos para fazer o estudo. Ela gosta de ler e até nós comentáramos que ler é uma coisa que me descansa, assim. Se eu pegar uma mala para fazer uma viagem para o Oiapoque, eu acabo cansando mais pela própria locomoção da viagem, não sei que seja algo assim para um trabalho específico, mas fazer uma viagem para questão de lazer é o tipo da coisa que comigo não funciona, porque eu canso mais. Mas se eu pego um bom livro e leio, aquilo me descansa, porque eu gosto de ler, e ela também. Ela diz que assim gosta de estudar, e com a questão até da difusão nas plataformas de livros online, pelo Kindle e outras plataformas que oferecem o livro ali, seja em PDF também, porque hoje com a questão da internet facilita se ter um livro pela plataforma do que comprar ele impresso. Tem quem prefira o livro impresso, mas você tendo ele ali pela plataforma, você economiza papel também, é mais rápido para você pegar, aquilo ocupa menos espaço, porque você pega e depois devolve ali na plataforma mesmo, quando você precisar tá ali. E a alegria dela de poder, então, estar agora aguardando para receber esse óculos, mesmo porque quando a pessoa tem problema de vista e não usa o óculos, ela vai perdendo visão. Ao passo que se ela usa, ela vai interromper a perda de visão, estaciona e pode até ir melhorando a visão, que repercute na diminuição do grau. Por isso que são essa felicidade, essa placidez, essa brandura que sussurra, inspiração cariciosa ao nosso entendimento, quando percebemos que num detalhe, às vezes numa atitude, podemos minorar a dor de alguém e renovar a esperança do seu coração.